Amém. Amém. Nós estamos iniciando nessa manhã mais uma série de mensagens e essa nova série de mensagens tem por título Decálogo. Decálogo é o nome teológico dado à passagem de Êxodo capítulo 20, o qual é narrado os 10 mandamentos. Nós conhecemos por 10 mandamentos. Se você não conhece os 10 mandamentos que está em Êxodo 20, provavelmente você já viu na Record também, os 10 mandamentos. Mas a Record, na verdade, copiou o livro, viu? Tem um autor aqui da história. Então, se você não viu a série da Record ainda e ler o livro, você vai ter spoilers aí do final dessa série, tá bom? Mas o Decálogo é o nome dado a esse trecho da passagem da palavra de Deus, que Moisés está saindo com o povo hebreu do Egito, está no deserto, e Deus o chama para o alto do Monte Sinai e entrega ali para ele as tábuas da lei, que nós damos o nome de os 10 mandamentos. Essa passagem que começa em Êxodo 20, nós iremos durante todo o mês de setembro trabalhar em cada celebração um mandamento. Nós temos então em setembro 5 domingos. Em cada domingo nós temos 2 celebrações, 5 vezes 2, matemática simples, 10. Então, se você quer ouvir os 10 mandamentos, você tem aí 10 celebrações pela frente. Que bênção, né? A gente vai estudar a palavra e isso é muito bom. E eu tenho certeza que além disso, de estudar a palavra, a gente vai ter o convívio da comunidade de Jesus, que é maravilhoso fazer isso em comunhão. Hoje, então, portanto, nós vamos começar do primeiro de todos, que está lá em Êxodo 20, versículo 3. Êxodo capítulo 20, versículo 3, diz assim, o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Esse é o primeiro mandamento do nosso decálogo. Não terás outros deuses além de mim. Para a cultura da época, é muito comum você falar sobre outros deuses, né? A nossa cultura hoje, é muito difícil a gente identificar que deuses são esses, de uma cultura que tinha muitos pagãos. Então, se você vai, por exemplo, no Brasil, o Brasil é um país cristão, de origem católica. Então, nós não temos uma cultura politeísta, de muitos deuses, né? Nós sempre tivemos uma cultura e crescemos numa cultura, mesmo que católica, monoteísta. O Brasil ele tem a sua história escrita dentro de uma cultura monoteísta. Então, nós não temos contato, por exemplo, com o Deus do fogo, o Deus do ar, o Deus da água, o Deus que é uma vaca, por exemplo, na Índia. Então, assim, nós não temos essa cultura dos hindus, por exemplo, que tem milhões e milhões de deuses. É difícil, é estranho a nós esses deuses que são adorados em outras culturas, principalmente as orientais, que são culturas ainda mais diferentes da nossa. Nós aqui nascemos e crescemos sob a ótica da cultura monoteísta. Existe um Deus. E até quem é ateu graças a Deus. Então a gente está todo mundo meio que junto, né, no negócio. A gente tem uma cultura familiar monoteísta, então na hora do aperto a gente fala, ai, pelo amor de Deus, as nossas expressões, elas revelam que nós somos uma cultura de um Deus só. E então, a gente quando lê esse texto, não terás outros deuses além de mim, a gente fica pensando que esse texto está falando justamente sobre a cultura pagã da época que existia ao redor do povo hebreu. Os filisteus e todos os outros povos pagãos, inclusive o Egito, da terra onde o povo hebreu saiu, era uma nação politeísta, de muitos deuses. Havia Deus para tudo, e você precisava agradar os deuses. Então, quando Deus entrega esse mandamento, Ele está falando para eles também sobre essa questão de você não olhar... Veja bem, uma cultura hebraica que ficou aprisionada e escravizada no Egito durante 400 anos... provavelmente várias gerações se passaram ali e ouviram falar dos deuses ali dentro. Isso vai trazendo um sincretismo para dentro do povo. Porque, imagina você, é difícil nós pensarmos nisso, mas tente imaginar uma nação inteira escravizada que adora um só Deus dentro de outra, que a domina e que tem milhares de deuses.
Se seu filho tem algum contato com esses deuses, ele, ou seu filho, seu neto, ele vai ser influenciado também por essa cultura de algum jeito. Não tem jeito. A cultura influencia as gerações e por mais que se tenha uma tradição oral dentro da família de falar sobre o Deus dos hebreus, o Deus da promessa de Abraão, é difícil você tentar conter as influências que existem ao redor. Então, os hebreus estavam acostumados a conviver no meio de muitos deuses. Havia muitos deuses e eles sabiam disso. Inclusive, os hebreus consideravam uns bem reais até. Então, Deus não está falando, Deus não está chovendo no molhado, né? Ele está dizendo, não terás outros deuses diante de mim, e ponto final. Só que quando a gente lê os 10 mandamentos, essa é uma das passagens da Bíblia que nós temos que tirá-la, não só do seu contexto histórico, porque ela é uma palavra eterna. Ou seja, ela vai para além de um tempo na história. Ela chega até nós. Então, os 10 mandamentos, eles não estão fixados na história para eles lá no passado. Eles vêm para nós. Eles chegam para nós. Aí as pessoas, mas a lei não caducou? Sim, caducou em partes, vamos dizer assim. Porque a graça não veio para acabar com a lei. Ela veio para cumprir a lei. Jesus cumpre a lei, é o único cumpridor da lei e nos proporciona a salvação. Nós, salvos pela graça, somos constrangidos por esse amor a obedecer a sua lei, a encontrar prazer na lei do Senhor. Esse é o ciclo. Nós entendemos então que não somos capazes de cumprir a lei. Nós entendemos então que não somos capazes de cumprir um só desses 10 mandamentos. Um sequer. E aí, quando nós vimos isso, a gente se desespera? Não, a gente olha para a graça. Jesus veio, cumpriu a lei e falou, é possível agora pela graça vocês buscarem isso. Vocês buscarem a lei do Senhor. Então abre-se uma nova possibilidade. E aí Jesus traz a lei do Senhor para uma nova ótica. A ótica da graça. Que muda radicalmente o que era a ótica antes de Jesus ter vindo. Por isso que quando os fariseus falam que Jesus ele estava deturpando, a lei, ele não está dizendo, ele está ressignificando a lei. Porque ele veio como o verdadeiro intérprete. É como se Deus fosse assim, vocês não entenderam nada. Então eu vou descer aí para explicar. Para vocês entenderem agora o que está acontecendo. Vocês estão olhando para a lei e vocês, em vez de admitir que não conseguem cumpri-la, vocês estão fingindo que estão cumprindo a lei. E o pior, esses que fingem que estão cumprindo, estão fazendo com dos outros que são sinceros ao não cumprir, oprimidos pela tua religião. E estão se dizendo melhor ainda que eles. E aí começa um problema que vai atravessar o ministério de Jesus, porque é aí que Jesus vai entrar com tudo na história. É disso que Jesus tinha raiva, quando havia opressão em nome de Deus, numa leitura totalmente errada da lei de Deus. E aí Jesus vai mostrar que existe sim um problema muito maior ainda. Porque os fariseus que se diziam monoteístas, adoradores do Deus, e não têm outros deuses, na verdade eles tinham muitos deuses. Aí Jesus vai ler a lei durante todo o seu ministério e vai mostrando o que a gente precisa entender, que durante muitos anos a lei foi tomada literalmente ao pé da letra e forjada de um jeito que satisfizesse um nicho de religiosos para controlar uma grande massa. Eu me apodero dessa lei porque ela tem poder. Ela tem poder para controlar. Então eu abraço ela. Então os fariseus eles não amavam a lei de Deus, eles amavam o poder que a lei de Deus oferecia. Eles estavam entorpecidos por poder, enfeitiçados por poder, eles queriam poder. E eles sabiam que a lei trazia isso porque servia de manipulação para com o povo.
Jesus então olha para essa atitude e diz: eu preciso que vocês entendam o que vocês não entenderam ainda. Vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. E você vai ouvir isso durante todo o ministério de Jesus. E aí chega um determinado ponto da narrativa do Evangelho de Jesus que ele vai encontrar uma mulher, em João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. E eu leio a partir do versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: Dá-me um pouco dessa água. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse ele então à mulher samaritana: Disse-lhe então a mulher samaritana: Como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. E a mulher disse: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: Vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus afirmou: Foste sincera, dizendo: Não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: Mulher, crê em mim, a hora vem, e em que nesse momento, nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que os adoram adorem em Espírito e em verdade. E a mulher respondeu: Eu sei que o Messias que se chama o Cristo vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus lhe disse: Sou eu, o que está te falando contigo. Então seus discípulos chegaram e se admiraram de estar falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe perguntou: O que queres? Ou, por que falas com ela? Então a mulher deixou ali seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro a ele. Pai querido, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Que o Senhor nos ajude a entendê-la e que o Senhor coloque ela gravada nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Sede. Sede é o que a humanidade tem. Desde que fomos expulsos do paraíso, nós temos uma sede insaciável. Não importa o que a gente consuma, não importa o que a gente diga, nós vamos sempre ter essa vontade, esse desejo de preencher este vazio no nosso coração, na nossa alma, que nada sacia, nada preenche esse espaço. Aí você vai dizer: não, eu encontrei Jesus e preencheu. Você não está sendo sincero absolutamente. Por quê? Porque mesmo com Jesus você ainda continua consumindo, você ainda continua acumulando e substituindo, você continua ainda refém das suas ambições, os seus desejos ainda dominam a tua carne. Você ainda tem lutas e volta e meia você cai e diz: meu Deus, por que eu agora que encontrei aquele que pode preencher o vazio, eu ainda não encontrei a solução para saciar a minha vida, saciar a minha sede? O que está faltando?
Por que ainda mantenho os meus altares? E aí a gente vai cair naquele grande questionamento. Será que então aquilo que está dito em Êxodo 20, versículo 3, ele então cabe a mim de fato, eu que adoro a Deus, que amo a Deus de todo o meu coração? Será que eu estou amando a Deus de todo o meu coração? O que falta nessa sede? O que falta para eu matar a minha sede? Pois bem, o texto que nós lemos, ele é o exemplo claro da nossa humanidade. E ele tem algumas características bem interessantes. Para a gente poder mergulhar na história do que está acontecendo aqui desse encontro, a gente precisa entender umas questões importantes, contextuais, obviamente, sobre a mulher samaritana e sobre Jesus Cristo e sobre os judeus. Jesus está andando com os seus discípulos. Jesus está cansado. Jesus senta perto do poço de Jacó, um poço bem famoso. Inclusive, um poço que até hoje tem água. Se você for visitar aquelas terras, as terras bíblicas, se você quiser conhecer o poço de Jacó, até hoje tem água. Então a promessa está lá, cumprida. O poço continua lá, fornecendo água. Impressionante. E Jesus se senta ali perto. E logo ele vê, era mais ou menos meio-dia. Então ele se senta perto de uma sombra e vê uma mulher samaritana se aproximando do poço. Então vamos lá, gente. O que acontece de intrigante nesse momento, nessa cena, logo de cara? Primeiro que Jesus inicia o diálogo com uma samaritana. Quem eram os samaritanos? Samaritanos eram um povo que foi formado pela galera judaica, do povo hebreu, os judeus, que ficou para trás na volta do exílio babilônico. Eles ficaram para trás em outras terras e casaram com mulheres de outras tribos e formaram uma nova tribo chamada a tribo samaritana. E aí os judeus consideravam esses outros judeus e essas famílias hereges, desertores, né? Pessoas impuras. Então havia uma grande rixa ali, tanto religiosa quanto social, entre eles. Era um povo que o outro não gostava, não se dava. Não era possível esse diálogo. Inclusive para os discípulos isso era absurdo. Então, iniciar o diálogo com a mulher samaritana era algo muito revolucionário já. Segunda coisa, o homem judeu, ele era completamente proibido de falar com qualquer mulher em público. Se você não conhece a mulher que está ali, se ela não é sua esposa, não é da sua família, você não pode falar com ela em público. Era da cultura judaica que nenhum homem judeu poderia fazer isso. E Jesus, deliberadamente, começa a trocar uma ideia com aquela mulher. E a terceira coisa é que essa mulher samaritana, além dela ser samaritana, ela está indo tirar água do poço de Jacó ao meio-dia. Na cultura da época, isso não fazia o menor sentido. As mulheres saíam primeiro em grupo e bem cedo, porque precisavam da água para fazer os afazeres domésticos de todo dia. E elas iam em grupo por causa do risco de serem assaltadas, assassinadas, violentadas. Havia muitos riscos, muito mais riscos do que nós podemos pensar do que hoje. Embora nós estejamos numa terra violenta, naquela época era muito pior. Imagine uma mulher sozinha, saindo de casa para ir até um poço e pegar água para fazer os seus deveres domésticos, mas ao meio-dia. Ou seja, havia então uma rejeição natural dessa mulher dentro dos samaritanos. Ela não era só uma samaritana rejeitada pelos judeus, ela era uma samaritana rejeitada pelos samaritanos. Ela não tinha uma amizade muito legal com a galera. E ela estava ali, indo ao meio-dia buscar água, porque provavelmente ela era uma persona não grata no meio do grupinho das meninas ali da Samaria. Então tinha um negócio, um rolê ali que estava esquisito. E ela vai ao meio-dia tirar água. De repente, um judeu, em público, fala com ela. Só que o mais interessante é que ela não fica acuada. Talvez por ser essa mulher que já está marginalizada, ela já está mais cascuda, ela já levou muita pancada. Então ela, o que é, meu? Você vai falar comigo aqui agora? Chega, minha vida já não está muito legal. E aí Jesus vai trocar uma ideia com ela e fala assim, dá-me um pouco de água. E aí ela
como que você, judeu, homem, me pede água? Você está de brincadeira, você está quebrando. Jesus, de cara, num oi, ele quebra milhares de paradigmas preconceituosos. Com uma naturalidade divina. Sem olhar para nenhum tipo de contexto histórico-cultural. Ele é como se fosse alguém que está buscando uma conversa natural, como se estivesse na sala de casa, e vai falar com ela. Oi, tudo bom? Então veio uma samaritana e ele deu um pouco de água. Aí depois os seus discípulos tinham que comprar comida. Aí ela disse, como tu, um judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Aí Jesus respondeu, se você conhecesse quem está te pedindo, o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água, se você conhecesse, você que me pediria para te dar a água da vida. Aí Jesus já vira o jogo e já joga um negócio ali que ela já fica, água viva? Ele já dá um nó na cabeça da mulher. A mulher estava só falando assim, você está vendo o que você está fazendo? Você está rompendo barreiras culturais e você está, tirando aqui todo um preconceito, negócio aqui, e jogou água viva. O que é água viva? Do que você está falando? Então, o que acontece aqui é que Jesus ignora deliberadamente todas as barreiras importantes que as pessoas são capazes de erigir entre si. Barreiras importantes que somos capazes de erigir, ou seja, por que somos capazes? Porque somos capazes de construir barreiras imbecilizadas de relacionamento, dotadas de todo preconceito. Essas barreiras, nós damos o nome de Deus. Porque para a gente legitimar nossas ações preconceituosas, cheias de ódio, mas que têm de ser justificadas porque vão nos olhar com um olhar de julgamento, nós dizemos, é Deus que está dizendo. Porque os fariseus diziam que esse preconceito era porque Deus falou para eles que esse povo não era bom porque era um povo herege. Eles não estavam de acordo com a cartilha religiosa. Então eles justificavam o seu preconceito, a sua opressão, a sua rejeição preconceituosa com uma barreira que eles construíram e deram o nome de Deus. E Jesus vai meter o pé nessa barreira logo de cara. Um homem religioso como Jesus não tinha nada que ver com essa mulher. E percebemos como era radical a atitude de Jesus ao fazer isso. Outro aspecto interessante nesse texto é que Jesus se mostra afetuoso com a mulher samaritana, mas não deixa de repreendê-la. A conversa é natural, mas ela beira a exortação. Então, chega um momento que ele fala, eu posso te oferecer água viva. Água viva e água. A água satisfaz o físico. Necessário para o físico, a água viva satisfaz o espírito. Jesus está botando uma nova possibilidade. E aí, quando Jesus coloca isso, a mulher não recua. O que ela fala? Senhor, tu não tem nem como tirar a água. Eu tenho a cumbuca. Você nem isso tem. Como que você vai me dar essa água? Por acaso você é maior? Agora preste atenção. Por acaso você é maior do que o Jacó que nos deu esse poço? Essa mulher sabia o que ela estava falando. Ela sabia a história, ela sabia o que os judeus criam, ela sabia, ela conhecia o negócio. E quando Jesus vem com ela para a água viva, ela joga de volta. Por acaso você é maior que Jacó, que nos deu esse poço, deu para os seus filhos, deu para os seus netos beberem? E Jesus vai dizer, sou maior. Porque você não entendeu. Ela fala da primeira barreira, de preconceito, de marginalidade, a própria barreira que foi colocada entre eles, que era nome de Deus, e Jesus vai dizer, esse poço aí que você está agora falando, é outro Deus. Porque ele está servindo para você dizer que não tem nada maior que ele. E presta atenção, você ainda nem sabe, mas eu vou dizer, eu sou o Messias.
Então existe mais um Deus aí aparecendo na sua vida e você não está entendendo muito bem. Essas coisas que a religião te disse parece que realmente tomaram conta do teu discurso, ao invés de entender o que é água viva. E aí o que acontece mais à frente? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim que também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água, voltará a ter sede. Jesus, essa água que vocês estão bebendo aí, não adianta, vocês vão querer ela, vocês vão beber, vocês vão encher os baldes de vocês, vocês podem armazenar o quanto vocês quiserem, vocês vão continuar tendo o vazio dentro de vocês vão continuar tendo sede, porque vocês vão estar saciando a carne. O que eu estou falando é de um Deus que sacia o espírito. Isso que vocês estão provando aqui é fake, é falso, dura pouco. E vocês idolatram Jacó por causa disso. Vocês fizeram desse poço um Deus, que não há nada maior que ele. Por que não há nada maior que ele? Porque ele serve de provisão, dinheiro. Ele alimenta filhos, netos e gado. Gado é um bem que produz dinheiro. Nada pode ser maior do que isso. Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui tirá-la. A mulher ainda não entendeu. A preocupação dela era que assim, eu não quero mais ter que me humilhar vindo aqui, correr risco de vida, para adorar esse Deus que é o poço, para tirar e levar para minha casa. Se você tem essa água que eu não vou ter mais sede, me dá aí. Como que eu posso comprar? Me dá. Ela agora está enfeitiçada pelo poder. Lembra da nossa primeira conversa? Nós somos enfeitiçados pela possibilidade de termos poder. Aonde tem poder? O que pode nos dar poder? O que pode nos dar o poder de não precisar nos submeter a esse tipo de humilhação? Não, eu não quero me submeter mais a isso. Então você tem, a mulher arregalou os olhos, quer dizer então que você tem uma água que se eu beber, eu não preciso mais sair de casa, eu não preciso mais vir até aqui para pegar. Isso é uma facilidade maravilhosa. Me dá essa água aí, então como é que eu posso conseguir essa água? Será que ela é vendida? Será que eu tenho que pagar por ela? Qual é o preço dessa água? Como que eu quero? O que eu posso ter para eu poder ter? Às vezes, se eu conseguir essa água, eu posso até comercializar ela. Quem sabe eu não monto, não abro uma bequeta dizendo assim, água do poder que saciará a sua sede. Aqui todo mundo vem e só dá o dízimo, que aí você sai daqui abençoado com a água. Mas deixa o dízimo. Pegaram? E Jesus vai dizer, vai pegar o assunto. Eu acho muito interessante e inteligente a retórica de Jesus, porque ele vai assim. Versículo 13, quem beber desta água voltará a ter sede. 14, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais que sede e tenha que vir tirar aqui. Então Jesus disse. Agora Jesus, é isso que eu falo que é interessante na retórica de Jesus, é que ele conhece o nosso coração. E agora Jesus está mostrando para essa mulher quem ele é. Porque antes Jesus estava, aqui, lá. E ela está lá, com ele. Mas agora Jesus vai mostrar para ela quem ele é. Ele vai dizer assim, você quer essa água? Tá bom. Vai e chama teu marido. Vai chamar teu marido. E volta para cá. Aí a mulher que estava aqui, dá um passo para trás. E diz, não tenho marido. Então Jesus afirmou, foste sincera dizendo, não tenho marido. Pois já tivesse 5,
e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus está dizendo: é verdade. Você já foi casada e rejeitada 5 vezes. E esse último que está com você, nem assumir tem coragem. Porque você tem um histórico de tentar saciar sua sede com tudo o que a sociedade pode lhe dar. Mas não encontra, e por isso vai tropeçando, fazendo do seu coração um objeto. Vai coisificando pessoas para satisfazer a tua sede. Versículo 19. E a mulher disse: Senhor, vejo que és profeta. Agora ela sabe que tem alguma coisa diferente. Nossos pais, aí agora, a conversa muda. Porque agora ela entende do que Jesus está falando. Agora ela entende que a conversa de Jesus não era sobre algo que se pode comprar ou vender, que não era algo que se pode barganhar ou oferecer num altar ou em altares. Jesus está falando sobre salvação. Jesus está falando sobre salvação, sobre perdão e graça. E aí ela vira para ele e fala: nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela diz: e então, Jesus, já que você é profeta, diz para mim quem está certo, porque eu estou entendendo que você está falando sobre salvação. Eu entendi para onde você está indo, Jesus. Eu entendi que essa água viva não tem a ver com coisas ou com objetos. Embora esse tempo todo eu tenha colocado coisas e objetos na lista de o que eu deveria adorar ou do que eu queria colocar como prioridade. Eu entendi que o Senhor está falando de outra coisa. Pois bem, agora, Senhor, me mostra. Aonde está a salvação? É no monte? É em Jerusalém. E aí Jesus disse à mulher: crê em mim. A hora vem em que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus está dizendo, não é em locais como o monte ou como Jerusalém, não é no templo, nem no Monte Gerizim. Isso não tem a ver com local. Isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com adorar a Deus, ou seja, não é apenas cantar belas canções, não é apenas prestar palavras bonitas em louvor a Deus. Isso é louvar a Deus, isso faz parte da adoração. Mas é muito mais que isso. A adoração de Deus é perdão e graça, em tudo. Então não é em Jerusalém, não é no monte, é em espírito e em verdade. Quando isso acontecer na tua vida, você vai entender que só existe uma água viva. E ela vai te saciar. Aí Jesus vai fazer sentido para você. Aí Deus vai fazer sentido para a tua vida. Quando você entender que não tem a ver com as suas lógicas religiosas. Quando você entender que não tem a ver com os deuses que você criou. E que deuses são esses? Aquilo que você acha que pode te fazer feliz. Que geralmente são coisas exteriores a nós. O que te faz feliz? Quando você tenta saciar a sua sede? O que te traz real satisfação? Invariavelmente, a resposta para essa pergunta são coisas externas a nós. Que coisas externas? Amor romântico. O que te faz feliz? Encontrar alguém em que eu vou dividir a minha vida. Essa pessoa me faz feliz. Como é bom tê-la comigo. Como é bom caminhar casado pela vida toda. Qual outra coisa que te faz feliz? A minha carreira profissional. Eu sou satisfeito no meu trabalho, eu amo o que faço, isso me faz tão feliz. Isso me traz tanta alegria. É tão bom ir trabalhar,
e amar o que eu faço. Política. Ai, como eu adoro o meu político preferido, a minha ideologia política. É tão bom ter alguém como ele ali, como ela, como aquele, como aquela. É tão bom fazer parte desse time. Eu amo fazer parte disso. A política me completa, eu sou feliz falando sobre isso, eu me satisfaço nisso. A causa social, eu adoro essa causa, isso move a minha vida. Essa causa social move a minha vida. Ela está ali, ela existe para servir ao outro. Nada melhor do que servir o outro, isso me faz feliz. Servir ao outro, doar, isso me faz feliz. O dinheiro e os benefícios que ele traz, viajar o mundo inteiro, comprar as coisas que eu quero, pagar do melhor, do bom e do melhor, ter a minha casa, o meu carro, pagar faculdade para os meus filhos, ter as possibilidades infinitas de que um dia eu trabalhei e mereci ganhar. Quantas coisas nós depositamos a nossa felicidade sem perceber inconscientemente, porque são coisas boas. Aliás, o que eu falei aqui tem algo muito ruim? Não. São coisas até que legítimas se você olhar por um lado. Mas o problema é que elas estão ocupando um lugar no nosso coração e estão virando deuses. Porque quando tua ação social ruir, a tua expectativa, a tua fé sumirá. Você irá vagar por um limbo espiritual. Você vai dizer que não existe nada mais que te dá razão na tua vida. Quando a tragédia do coração romântico e apaixonado entrar em colapso e ser traído, ou ser pego numa mentira, ou o véu da perfeição de um casamento duradouro se esvair pelos seus dedos, o que sobra na tua vida se esse era o Deus que você adorava? Por acaso você é maior do que a minha satisfação profissional, Jesus? Por acaso, Jesus, você é maior do que o meu companheiro, do que a felicidade de ver os meus filhos crescer? Afinal, não foi isso que Deus falou para Abraão? Abraão, eu quero teu filho, Isaque, porque eu quero ver teu coração. Porque Isaque não pode ocupar o meu lugar no teu coração, Abraão. Não pode. Porque inconscientemente erigimos dentro de nós deuses, com a prerrogativa e a legitimidade de que são coisas boas, a dar até testemunho delas. Mas a que ponto nós adoramos essas coisas mais e maior do que Deus? De que se eu retirasse ela da sua vida agora, se Deus tirasse tudo, o que você faria? Amaldiçoa teu Deus e morre, Jó, porque você perdeu tudo. Tudo. Você sempre foi fiel. Você sempre foi um servo do Senhor. E agora que não tens nada? Amaldiçoa teu Deus e morre, Jó. E agora aquilo que eu construí, o meu ministério, a minha carreira profissional, as numerosas pessoas que me assistem e me aplaudem, a minha possibilidade de exercer o que eu amo. E se isso for privado de mim? E se eu não tiver mais como realizar? E se Deus tirar tudo, a quem eu dobrarei os meus joelhos e direi: eu adorarei ao Senhor Deus da minha salvação, em espírito e em verdade. Não importa o que aconteça. Porque quando entendemos que, quando bebemos da água viva, nós estabelecemos um Deus que pode saciar a minha sede. As outras coisas não servem para saciar a minha sede. Elas são um rio de água viva que jorra e leva a vida para onde passa.
mas a fonte de água viva é o meu único Deus. Como é o mandamento? Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Completo. Eu bebi a água da vida. Não existe mais lugar sagrado, coisa sagrada, objeto sagrado, título sagrado. Não existe. Existe um coração na presença do único Deus. E que jorra um rio de água viva por onde passa. E aí sim, as coisas que eu faço, que eu deixo de fazer, as pessoas a quem eu amo são abençoadas por este rio. Porque elas não estão no lugar errado. Toda vez que eu coloco algo, uma coisa, uma pessoa no lugar de Deus, eu amaldiçoo completamente aquela pessoa e a minha vida. Qual é o nosso panteão de deuses hoje? Realização pessoal. Nós buscamos uma boa carreira, uma boa faculdade, um bom emprego. Por quê? Porque queremos glorificar a Deus com o que fazemos? Ou porque queremos nos realizar? Porque mais importa a minha realização pessoal. Sucesso profissional. O quanto eu abro mão de coisas que Deus diz que é valiosas e sagradas como pessoas, para dedicar o meu coração a uma carreira profissional, porque é dali, afinal, que vem o sustento, é isso que importa. Influência. Que Deus é esse da influência dessa geração que nos traz essa obrigação de sermos seres influenciadores? Jesus não pediu que nós fôssemos influenciadores, Jesus pediu para a gente fazer discípulo. Influenciador tem a ver com vitrine, com holofote. Discípulo tem a ver com vida lado a lado. Prosperidade, dinheiro. O quanto esse Deus ainda grita para nós. Prazer. Porque nós não queremos as coisas que não nos dão prazer. Quer ver uma coisa que a gente fala que é boa e que deveria acontecer na nossa vida de várias formas, mas a gente não quer ela porque não nos dá prazer? Mudança. Nenhuma mudança traz prazer. Porque prazer é você ficar acomodado no lugar. Agora, mudar me tira do lugar, me faz levantar. Eu estava tão quentinho aqui, estava gostoso. Tem que mudar, mas tudo de novo e refazer. Mudar. Prazer é primeiro. E por último, um dos deuses mais poderosos é a tal da autonomia. Você é o centro da vontade de Deus. Você é o centro do universo. Eu vou treinar você para ser o cara, porque você vai conseguir, sim, você pode. Você é uma máquina surpreendente de conquistar tudo. Você não depende de ninguém, você não precisa dos outros, você é capaz de encontrar em si mesmo tudo o que precisa. A autonomia, a autossuficiência. Você não precisa de alguém, você não precisa de uma esposa, de um marido, você não precisa de ninguém ao seu redor para te dizer o que tem que fazer. Você sabe muito bem o que tem que fazer. Cuide você da sua vida e vá para frente, seja um sucesso. Derrota, destruição. Nós não somos seres autônomos, nós somos seres dependentes. Dependentes. Em primeiro lugar, dependentes de Deus. Mas se você não reconhece isso, você, no mínimo, vai depender de alguém. Porque você não nasce como um ser solitário. Nós nascemos vulneráveis, dependentes ao extremo.
Não há nenhum ser na natureza tão dependente do que um filhote humano. Nós somos vulneráveis. Nós não somos autônomos, isso é uma maior mentira. E um dos deuses mais poderosos, inclusive dentro das nossas igrejas, todos esses deuses se instauraram dentro de nós. E tudo o que a gente vai fazer é disfarçar de algum jeito, porque esses deuses são sutis e vão colocar as coisas que nós amamos, as coisas que são as nossas preciosidades, pode ser até nosso filho, no lugar de Deus. Mas tudo o que disser para você, se eu tiver tal coisa, se eu chegar lá, então saberei que sou importante, que tenho significado, que tenho segurança, provavelmente é algo exterior a você. O que Jesus está dizendo para a mulher samaritana é que não, a água viva, ela não vem do exterior, ela brota do seu interior. Ela vem de dentro para fora. Ela nasce no seu interior com uma força gigante que vai virar um rio de água viva. E quando isso acontecer na tua vida, é o dia do Senhor na tua vida. É o dia que você vai entender o que é não ter outros deuses. E aí você vai quebrar os altares que você construiu na sua vida. Todos eles. Vai jogá-los ao chão. E aí sim você vai dizer, agora eu entendi o que é adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Porque quantos deuses nós estamos cultivando na nossa vida? Quantos deuses? Eu me lembro de um livro que li na minha adolescência que chamava Torturados por Amor a Cristo. Provavelmente você já deve ter ouvido falar nesse livro. Conta o relato de um soviético que se converteu durante a perseguição cristã na União Soviética. E ele conta como que foi essa conversão e conta como que foi ele vê os amigos morrerem. E ele fala de um relato muito interessante, que é quando ele se esconde, e ele vê, numa reunião, eles estavam num culto escondido, e é estourado esse culto, os caras vão prendendo e prendem uma família inteira. E eles não conseguem fazer nada para salvar essa família. E eles, na verdade, essa família meio que se entrega para salvar todo o resto, para o povo conseguir fugir. E eles vão e aparecem, ficam escondidos onde é o campo de fuzilamento para ver se acontece alguma coisa, e todos em oração, intercedendo por aquela família que está prestes a ser fuzilada. E eles deixam o pai da família por último. E eles pegam primeiro a esposa dele e coloca no campo de fuzilamento. E no relato do livro, o soldado, o capitão, fala: nega teu Deus, senão a tua esposa morre. Porque enquanto é a nossa vida, a gente fala, eu daria a minha vida por Deus. Mas quando a gente vê alguém que a gente é apaixonado, ama, diante de um perigo iminente, a gente dá uma vacilada. E os soviéticos sabiam bem disso. E quando ele aponta aquela AK-47 para a cara da esposa do missionário, e fala, nega teu Deus agora, senão ela vai morrer com um tiro na cabeça na sua frente. E ele diz, não. E ele atira na esposa, e ela morre. E eu fui lendo o livro, eu falei assim, vai acontecer um milagre. Alguma coisa vai acontecer. Quando a mulher morre, eu já falei, meu Deus do céu. Entrou a série aqui, uma série que eu não gostei, não tem como desligar mais. É aquela série que morre todo mundo na primeira temporada. A pessoa não tem pena do teu coração, vai matando. E aí veio o menino mais velho, botou lá. Nega teu Deus, senão teu filho vai morrer com um tiro na cabeça. E aí o pai fala, não. E o cara dá um tiro no pé do menino primeiro. O menino cai chorando. O livro, a gente às vezes esquece como o livro torna real as coisas. Ele fala, papai, não nega. Tiro no pé. E o pai chorando, não. E o cara vai e mata o filho. Eu falo, não, pelo amor de Deus. Vai acontecer um milagre, Deus vai agir. E aí pega a filhinha de 3 anos. Nega, senão ela vai morrer. Ele não nega. Morre. E no final,
ele morre também. Morreu todo mundo. Eu quase que joguei o livro pela janela. Falei, por que eu estou lendo isso? Que desgraça! Eu cheguei e falei, Deus, o que é isso, Deus? Isso aqui aconteceu mesmo. E aí o cara escreve no texto, ele falou, no princípio eu não entendi o que aquele homem fez. Porque eu no primeiro momento já teria negado e salvado a vida da minha família. Eu poderia até falar da boca para fora. Mas dar testemunho de que você só tem um único Deus e que Ele é verdadeiro é dizer, pode me matar. Sabe por quê? Vai ser triste aqui. Mas eu estou indo ver Deus. É um tiro aqui para uma eternidade com os meus filhos e com minha mulher lá, do lado de Deus. É difícil, né? Isso é quebrar altares. Isso é quem provou da água da vida. Graças a Deus, nós não temos isso hoje aqui no Brasil. Essa barbárie. Mas existe. Existe. O que mexe com a gente, na verdade, é quantos deuses construímos na nossa vida que diante da omissão deles, a gente fica com a terra ressequida. E a gente sai igual louco, fazendo fila de coisas que podem saciar. Essa mulher teve 5 maridos querendo saciar uma falta do teu coração. Quando ela viu a água viva, ela falou, Senhor, eu quero essa água viva. Não, você não entendeu, eu estou falando de salvação, eu não estou falando de uma água poderosa, eu estou falando de salvação. Ela então me mostra, é no Gerezim, é em Jerusalém, onde que é a salvação? Em espírito e em verdade. E essa mulher se tornou um rio de água viva e foi para a sua cidade falar. De quem? Do Cristo. Ela quebrou os seus altares e erigiu na vida dela apenas uma oferta viva e agradável para o único Deus, a vida dela. Não ter outros deuses na nossa vida é beber da água da vida. É beber daquele perdão e graça que a gente recebeu o dia, beber. E dentro de nós jorrar, então, o que dá sentido para a nossa caminhada. Porque quando eu instalo Deus sobre todas as coisas na minha vida, eu então entendo que eu tenho o amor, porque Deus é amor, o amor perfeito sobre todas as coisas da minha vida. Através de Deus eu sou um rio de água viva. Através do meu amor, através das minhas funções emocionais, psíquicas, mentais, eu não consigo abençoar ninguém. Eu só sou apenas uma terra ressequida que vai ter que volta e meia ir atrás de um poço para poder matar a sua sede. E ele nunca vai matar. Mas o dia em que eu entender que só existe um Deus na minha vida, o Deus que está sobre todas as coisas, e que não há outro Deus além desse, todas as outras coisas vão sendo colocadas em seu devido lugar. E o amor de Deus vai abençoando essas coisas em seu devido lugar. E eu consigo, com sabedoria, experimentar daquilo que Deus vai me dando. E com gratidão e generosidade, eu tenho uma vida plena, porque eu tenho agora, afinal, um só Deus. Um só Senhor. Eu já falei uma vez aqui, mas é interessante, que o povo hebreu, quando faz o bezerro de ouro para adorar a Deus, adorar um Deus, ele está querendo fazer um bezerro de ouro para adorar a Deus. E sem entrar no segundo capítulo, que o Fábio vai falar hoje à noite, na segunda parte da nossa mensagem, eu digo, toda vez que a gente finge uma pseudo-adoração a Deus, nós criamos um Deus novo. Porque a gente cria a imagem de um Deus que a gente gostaria de servir e não a imagem verdadeira do Deus vivo e verdadeiro. Quantas vezes a gente faz de Deus um Deus particular?
um Deus que satisfaz as nossas expectativas. Todo mundo adora alguma coisa. E toda vez que a gente adora a um Deus que não é o Deus, que não é o Deus verdadeiro, a gente está criando novos falsos deuses. E os nossos falsos deuses estão dominando os nossos corações. Jesus está dizendo, se você soubesse de verdade quem está falando o teu nome, quem está aqui diante de você, na sua frente, igreja de Jesus, vocês pediriam a água da vida. Se vocês me conhecessem de fato e olhassem nos meus olhos, vocês veriam a Deus e pediriam, dá-me de beber dessa água, Senhor, para que do meu interior fluam rios de água viva e que eu adore em espírito e em verdade. Agora, na celebração da ceia, ao pegar o pão e o cálice, que representa o corpo de Cristo e o sangue de Cristo entregue por nós, quando você estiver com eles nas mãos, feche seus olhos. Ouçam Jesus dizer para você, se vocês soubessem quem está na frente de vocês, vocês me pediriam de beber essa água, para que na sua vida só haja um Deus e rios de água viva fluam do seu interior e você adore em espírito e em verdade. Amém? Amém. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor falou conosco essa manhã. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer esses deuses que têm tomado nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a quebrá-los. Nos ensina a jogá-los fora. Nos ensina a reconhecê-los como deuses falsos. Por mais que isso doa na nossa alma, por mais que nós, ao olharmos para Ele, reconhecemos que transformamos em deuses coisas que amamos, mas colocamos no lugar errado. Nos ensina a colocar no lugar certo. Nos ensina, Senhor, a dar o devido lugar a Ti, Senhor, na nossa vida. Que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas em tudo. Que cada coisa em nossa vida ocupe o seu lugar devido. E que do nosso interior fluam rios de água viva, para que a nossa adoração seja em espírito e em verdade, para a sua glória, Pai. E que em nome de Jesus isso se concretize nas nossas ações, nos nossos atos, no nosso lidar com o outro, no nosso lidar como igreja, no nosso serviço, no nosso trabalho, na nossa profissão, na nossa casa, em tudo que fizermos. As pessoas enxerguem que só há um Deus verdadeiro, que esse povo só tem um Deus real e vivo, e que é um rio de água viva, por onde passa, leva vida, amor e graça, no nome de Jesus. Amém. Amém.